Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e milagres eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente perseverando unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós colocamos esse tempo debaixo do Teu nome, pedindo a Tua ajuda, pedindo que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor. Nós precisamos de ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é como uma vara e como um cajado que nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, da revelação, da vida e do poder da Tua palavra. Então te pedimos nesta manhã, tenha misericórdia de nós, Senhor, e revela-te a nós. Fala a Tua igreja que está reunida aqui em Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, ontem compartilhei com vocês sobre os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Quando o nosso Senhor levou os seus discípulos ali para as nascentes do Jordão, as principais nascentes ali, aquelas 4 nascentes, e quando você estuda, você vai ver que há algo muito especial ali. Ali, vindo do alto do Hermon, o rio, o Rasbane, Banias, Berequê e Ledã. Estes são aqui considerados 4 principais braços que vão descendo do alto do Hermon e vão formar o grande lago de Hule, ou Tule, e depois o Mar da Galileia, o Rio Jordão e, por fim, o Mar Morto. E todo este quadro geográfico, ele nos traz uma gloriosa lição, porque ali nós podemos dizer, nosso Senhor levou os seus discípulos para contemplar as nascentes da revelação doutrinária. Que lindo quadro! Todo o ministério do Senhor Jesus, ele é constituído por essas formas de linguagem, esses panos de fundo que ele cria. Não existe nada mais belo, em lugar algum do universo, do que contemplar a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus nos 4 evangelhos. Quando você tem a sua capacidade pelo Espírito Santo de observar cada detalhe, cada lugar, ele cria o ambiente, ele constitui aquele pano de fundo e ali ele profere uma palavra, ele realiza um milagre. Quando você tem essa capacidade de ver Cristo dessa forma, você vai ver que não existe nada que seja mais emocionante do que estudar os evangelhos de Cristo Jesus. E aqui em Mateus 16, ali nas nascentes do Jordão, ele vai proferir esses 4 fundamentos: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Nós estudamos ontem de maneira panorâmica, é claro, sobre esses 4 fundamentos, os fundamentos doutrinários. E aqui,
Nesse texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, nós temos os 4 fundamentos da vida prática da igreja. Que coisa importante, irmãos. Vida prática. Então, a vida prática, ela também tem 4 fundamentos. E se você puder alinhar os fundamentos doutrinários com os fundamentos práticos, você vai ver que eles estão intimamente relacionados. O primeiro fundamento doutrinário é Cristo. O primeiro fundamento prático é a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Há um texto que vai responder isso para nós. Atos capítulo 5, o versículo 42 diz assim, que eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Qual que era o ensino da igreja primitiva? Qual era a pregação, a didascalia e o querigma? Qual era a didascalia, o querigma? Qual era o ensino, qual era a pregação da igreja primitiva? Jesus, o Cristo. Nós vamos entrar, se o senhor permitir, um pouco mais sobre isso. Então, esta doutrina dos apóstolos era uma palavra viva. E isso está intimamente ligado com Cristo. O segundo fundamento doutrinário é a igreja. E qual é o segundo fundamento prático? A comunhão. A igreja é a comunhão dos santos. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão. Qual era o terceiro fundamento doutrinário? A cruz. Qual é o terceiro fundamento prático? Aqui, a mesa do Senhor. A mesa do Senhor, ela tem o seu profundo significado na cruz. O fundamento da mesa é a obra da cruz. E por último, fundamento apostólico, o reino. E qual é o último fundamento prático? A oração. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A questão é que as nossas orações, ela está centrada muito mais no reino deste mundo do que no reino de Deus. Muito mais nas nossas necessidades do que nas demandas de Deus. Nossas orações, elas são muito mais realizações do que relacionamento. Isso tem que mudar. Oração tem que ser, em primeiro lugar, relacionamento e não realização. Isso muda tudo, porque você vai ver a oração de uma maneira mais bíblica. Você não vai fazer de Deus um gerente de loja que você coloca ele do outro lado do balcão, como se ele existisse com a única funcionalidade, satisfazer os seus desejos. Aí você vai ver que a oração tem muito mais a ver com as demandas de Deus do que com as nossas necessidades. Como disse um irmão do passado, eu sou grato a Deus porque Ele não respondeu a maioria das minhas orações, mas, por meio delas, eu aprendi a ser amigo de Deus. Então, nós vamos sair dessa periferia, irmãos, e precisamos sair. Eu estou colocando pontos práticos para vocês. Eu diria pontos básicos. Por que não dizer os princípios elementares da vida cristã, doutrina e prática? Meus irmãos, a vida cristã, ela tem que ser doutrina e tem que ser prática. Se nós pegarmos apenas esses 4 fundamentos doutrinários, que é a base de toda a doutrina, e tomarmos esses 4 fundamentos práticos como nosso farol para andarmos aqui como igreja, meus irmãos, não precisamos de mais nada. Digo para vocês, de mais nada. Eu não sou de contar experiência pessoal, quem me conhece sabe disso. Mas eu nunca vou me esquecer, em 2014, quando o Senhor trouxe essa luz ao nosso coração ali em Goiânia. E éramos uma comunidade muito entusiasmada, com sentimentos de fazer tantas coisas para o Senhor. Sempre fomos uma comunidade envolvida com causas sociais. Tínhamos um lindo trabalho, um orfanato que cuidávamos de crianças abusadas, que era uma referência no Brasil. E tanta coisa acontecendo. Mas um dia o Senhor veio trazendo à tona algumas coisas. Trabalhávamos e trabalhamos até hoje com recuperação de jovens drogados. Nós nunca fizemos disso um trabalho social. Nunca fizemos isso como trabalho filantrópico. Fizemos isso como uma forma de levar pessoas a Cristo, até porque
99% dos jovens que chegam ali são desviados. Então nós criamos aquele lugar, um meio de poder trazer os desviados de volta para o Senhor. E não fazemos nada com valor comercial. Nós damos a nossa vida para fazer isso. Então, era uma igreja, e sempre fomos uma igreja entusiasmada em servir o Senhor. Mas vimos que faltava isto, doutrina e prática. Aparentemente, as pessoas admiravam, as pessoas ficavam olhando para aquela comunidade. Parecia que todo mundo queria ser parte daquela comunidade. Mas houve um momento que nós sentimos que quem deveria fazer parte daquela comunidade era o Senhor. Será que Ele estava presente? Será que as coisas que nós tínhamos como objetivo não eram um ativismo, uma perigosa distração que estava nos levando ao espiritualismo e não a uma espiritualidade profunda? Porque quando nós tocávamos nos fundamentos, irmãos, nós parecíamos uma casa edificada sobre a areia e não sobre a rocha. Foi aí que o Senhor veio e tratou profundamente conosco. E esses textos aqui, tanto os doutrinários que nós estudamos ontem, como esses textos aqui de Atos, esses textos de Atos 2, 42 a seguir, isso veio como uma avalanche sobre nós. Isso veio como um furacão. Gastamos muito tempo aos pés do Senhor. Gastamos anos e temos gastado até hoje, colocando isso como nosso farol. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. O ministério da palavra, a comunhão, o partir do pão e as orações. Nunca vou me esquecer quando nós começamos a partir o pão todos os domingos pela manhã, e aí as pessoas levantavam e diziam, esse culto está parecendo culto fúnebre. Isso aqui está parecendo culto fúnebre, eu não quero ficar aqui. E aí dezenas e dezenas de pessoas foram embora. E os irmãos mais velhos diziam assim, nossa, e agora o que vai ser? Eu falei, olha, até agora Cristo não foi. No dia que Ele foi, aí a gente fecha as portas. O que a gente sente é que Ele está aqui. Irmãos, eu digo para vocês, o Senhor foi misericordioso conosco. Esse foi o caminho. E por ter sido esse o caminho dele na nossa vida, foi uma das maiores descobertas. Eu sirvo o Senhor do ministério há quase 40 anos. E falo para vocês que aqui está o caminho, se vocês querem ser uma igreja saudável. Tomar esses 4 fundamentos da vida prática da igreja. Nós não vamos reproduzir a história de Atos, nós temos que reproduzir a história bíblica. Domingo passado eu conversava com um grupo de irmãos, presbíteros de localidades, que eles se julgavam ser a grande referência em termos de espiritualidade, ministério e profundidade espiritual. E esses irmãos descobriram que, na verdade, eles estavam vivendo o pior engano da vida deles. Então, esses irmãos eles estão vindo um processo de profundo desânimo, abatimento, frustração. E um deles me fez uma pergunta. Em que vocês são diferentes desses irmãos, de onde nós viemos? E naquela hora o Espírito me tocou o coração uma resposta muito simples. Nós não temos a intenção de ser diferentes de ninguém, e nem de copiar ninguém. Nosso único desejo é ser bíblicos. Nós precisamos ter um retorno para a palavra de Deus. Eu creio que é olhando para esses textos, não é olhando o modelo A. Nós não vivemos o evangelho pragmático. O que está dando certo? Não importa os meios, o que está dando certo. Nossa busca não é o que está dando certo, o que é bíblico, o que é o caminho do Senhor na sua igreja. Nós não estamos aqui para imitar a igreja de Atos. Nós precisamos ser a igreja do século 21. Amém. Nós precisamos ser a igreja que vai encontrar com o Senhor Jesus. Nós precisamos ser a igreja onde o Senhor vai fechar o cânon profético e vai encerrar essa dispensação. Nós somos a igreja da última hora. É isso que nós precisamos buscar ser uma igreja bíblica. Nós não temos um outro modelo, nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito de Deus, nós temos o Senhor Jesus como nosso modelo. Então, olhar o que a palavra diz. E aqui, nesse simples texto de Atos 2:42, nós temos aqui, meus irmãos, uma proclamação gloriosa e contundente, que nos perscruta, que nos investiga, que nos corrige, e que vem para demolir tudo aquilo que não glorifica o Senhor no nosso testemunho de igreja.
Então, observe bem, olha o que os textos dizem, a partir do versículo 43. Primeiro nós vemos o seguinte, e perseveravam. Essa palavra é importante. Essa palavra, a melhor tradução dela, eu não sei se alguém aqui tem a Reina Valera aí, na Reina Valera é onde tem a melhor tradução dessa palavra, perseverava. Eu estou lendo aqui a tradução brasileira. Aqui em Atos capítulo 6, o versículo 4 está assim, e nós atenderemos de contínuo, é esta frase, e nós atenderemos de contínuo. A palavra perseverava traz a ideia do texto grego assim, a Reina Valera ainda está mais próximo, traz o sentido de uma perseverança insistente, e nós, olhe bem, aqui está bem próximo também, atenderemos de contínuo, é essa frase, perseveravam na doutrina, eles, continuadamente, eles não retrocediam, insistentemente, eles estavam de contínuo no ministério da palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Esta palavra, perseveravam, ela é a chave nesse texto. Porque você pensa assim, a chave aqui é o ministério da palavra, é a comunhão, é a mesa do Senhor, as orações. Irmãos, não adianta, nós temos isso como chavões de retórica. Isso precisa ser de contínuo. Isso precisa ser todos os dias. Como que uma igreja pode subsistir sem o ministério da palavra, sem a verdadeira comunhão, sem o partir do pão, sem as orações? Somos uma igreja de quê? De programa. Aí faz o programa trimestral, faz o programa semestral, faz o programa anual. É assim, irmãos, isso não é igreja, isso é instituição. E nós precisamos nos libertar dessa instituição. Quando eu falo instituição, irmãos, eu falo é aquilo que é a funcionalidade, aquilo que é a prática, aquilo que deve ser a nossa vida. Veja bem, irmãos, o versículo 43, a seguir diz que em cada alma havia temor. E por que havia temor? Por causa do ministério da palavra, a comunhão, o partir do pão, as orações. Havia muitos prodígios, milagres, eles eram feitos pelos apóstolos. E por quê? O versículo 42 te responde. Todos os que criam estavam unidos. Esta frase, unidos aqui, a palavra para comunhão em grego é koinonia, todo mundo sabe. Mas, diferentemente do que você pode imaginar, em Atos dos Apóstolos, a ênfase da palavra comunhão não está em koinonia. Koinonia não é uma palavra forte no livro de Atos. Essa palavra ocorre uma única vez. Sabe qual é a palavra que é usada aqui para comunhão? Estavam todos unidos e reunidos. Você vai ver isso aí 11 vezes no livro de Atos. Homotimadon. Homotimadon. Essa palavra, ela foi usada e é usada hoje nos tempos modernos para falar sobre o uníssono. O uníssono, o som que é produzido por uma grande orquestra musical. Muitos instrumentos diferentes, tocados por pessoas diferentes, com sons diferentes, produzindo um único som harmônico. Isso é comunhão. Nós somos diferentes, formações diferentes, lugares diferentes, temperamentos diferentes, histórias diferentes, mas precisamos produzir um aroma, um único aroma de vida para a glória de Deus. Isso é comunhão. É essa palavra que é usada aqui. E por quê, irmãos? Porque havia o ministério da palavra. Havia a comunhão da Trindade, da realidade da igreja. Havia o partir do pão, havia as orações. Então, tudo que você vai ver aqui, a partir do versículo 43 até o versículo 47, é o resultado. Aqui nós temos o aspecto objetivo, versículo 42, o aspecto subjetivo, versículos 43 a 47. Irmãos, nós podemos fechar toda a Bíblia por um tempo. Fala aqui com reverência, com temor. Toda a Bíblia. E assentar sobre esses versículos. Fala, irmãos, vocês estão dispostos a viver isso? Não estamos. Então, não tem culto. Não tem razão por ter culto. Por que nós vamos ter culto? Para manter nossa mente ocupada? Para fugir de quê? E estamos indo para onde? Você sabe, irmãos,
que as duas maiores, terríveis armas de Satanás contra a igreja é a religiosidade e o espiritualismo. Você vai ver isso no ministério de Cristo. Os seus grandes opositores eram os religiosos e os espiritualistas. Eram esses. E hoje não é diferente. Porque o que tem de irmão que sabe demais, que vê demais, que o Senhor fala com ele, o Senhor falou comigo. Irmãos, eu falo para vocês, pode fazer chover canivete. Pode o irmão dizer assim, mas eu ressuscitei 10 mortos. Pode fazer o que quiser, falar o que quiser, não me impressiona, irmãos. Me impressiona a palavra de Deus. Me impressiona a palavra de Deus. Houve uma época na minha vida, irmãos, que eu cheguei a viajar para países atrás de movimentos. Foi tão importante isso na minha vida, irmãos. Porque quando eu descobri que tinha um movimento lá em Pensacola, nos Estados Unidos, tinha um movimento lá na Argentina, isso estava em todos eles, irmãos. Eu queria encontrar o movimento do Senhor. E foi tão interessante, irmãos, que eu participei desses movimentos. E quando eu voltava, os irmãos ficavam na expectativa. E aí, Luiz, falei, aí, não tem nada demais. As pessoas estão caindo no chão, as pessoas estão rolando. Mas, Luiz, olha os vídeos lá. Falei, pois é. Mas eu sinto que isso não é o que o Senhor quer para nós. O que o Senhor quer para nós é isso aqui. Nós precisamos fazer um retorno à palavra de Deus, não é atrás de movimentos, de acontecimentos. Nós precisamos fazer um retorno. Olha aqui, irmãos, são poucos versículos. Se nós conseguirmos viver isso aqui, nós vamos experimentar o Senhor como nunca. Como nunca. Nós vamos ser uma igreja corajosa, nós vamos ser uma igreja profética. Então, meus irmãos, essa foi a maior descoberta para mim, em toda a minha vida cristã, a realidade desses textos. Levar os irmãos a entender isso, compreender a doutrina e a prática. Você sabe que a Epístola aos Efésios tem 6 capítulos. Se você ler os capítulos 1, 2 e 3, esses 3 capítulos de Efésios, os 3 primeiros, vai falar da doutrina. Vai falar sobre a doutrina do supremo e eterno propósito de Deus em Cristo, que é o capítulo 1. O capítulo 2, Paulo vai fazer uma extraordinária exposição, um tratado sobre o modo de Deus, o método de Deus, por meio da redenção. E no capítulo 3, Paulo abre esse capítulo com o coração tão rasgado que ele se coloca como prisioneiro de joelhos. E aqui, no capítulo 3, Paulo vai falar das insondáveis riquezas da obra de Deus por meio de Cristo Jesus. Então ele resume esses 3 capítulos de uma forma doutrinária. Aí os capítulos 4, 5, 6 é prática. Ele começa assim o capítulo 4. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis do modo digno da vocação a qual fostes chamados. A palavra digno aqui, separa essa palavra. Essa palavra, a tradução dela do grego para o português, significa combinação de roupa. Já viu uma pessoa que a roupa está combinando? Já olhou uma pessoa assim, um lugar onde você está vendo o teto com a parede, as cores combinam? É combinação de cores, combinação de roupa, aquilo que traz harmonia, aquilo que liga uma coisa na outra. É essa a ideia dessa palavra. Andeis do modo digno. Digno aqui traz essa ideia do texto original, de combinação de coisas, combinação de cores. E qual é a combinação aqui? É da doutrina com a prática. Se nós não temos doutrina, e temos só prática, o que nós vamos virar, irmãos? Uma igreja sensacionalista. Uma igreja motivada por sensações, por emoções, por eventos, por ativismo. Aí a igreja não tem doutrina, mas os irmãos têm um programa muito bom. Tem programa para os jovens, para os irmãos, para as irmãs, para os bebês, tem programa para tudo. E precisa manter o povo governado, ocupado com programas. Nesse ponto aqui, nós precisamos ser criativos. Mas a igreja pode focar só a doutrina, sem a prática. Uma igreja que evidencia, que foca só a doutrina e sem a prática, os irmãos ficam frios, indiferentes, orgulhosos, porque nós temos muito, sabemos muito, ouvimos muito. Olha, conhecimento é extraordinário, mas não tem prática, não tem devoção, não tem amor, não tem comunhão, não tem quebrantamento. Vida cristã
Vida cristã é uma vida equilibrada. Nós não podemos ser uma igreja desequilibrada. Vida cristã é vida equilibrada. Por isso que você vai ver o Espírito Santo sendo representado por uma pomba. A pomba tem 2 asas. Cada asa tem 9 penas, porque você vai ver de um lado o fruto do Espírito. Que coisa linda, irmãos. Você vai ver aqui o fruto do Espírito. Do outro lado, você vai ver o quê? Os dons do Espírito. Fruto e os dons. Carisma e caráter. Entende? Isso é vida cristã. Não adianta você focar, os dons, os dons, os dons. Mas tem o fruto. Porque, irmãos, um governa o outro. Um equilibra o outro. Por que você encontra muitos irmãos desequilibrados? É porque eles focam só uma coisa. Ou está focando muito a prática, sem a doutrina, ou focando a doutrina sem a prática. Nós precisamos ser uma igreja equilibrada. Nós precisamos andar na vida cristã é prático, do modo digno da nossa vocação celestial. Amém. Então, aí está, você vai ver doutrina e prática. Lá em Mateus 16, doutrina, os fundamentos doutrinários. Atos 2,42, os fundamentos práticos da vida da igreja. Por isso que esta igreja, ela abalou o mundo. Muito mais do que ter abalado o mundo, esta igreja foi um céu aberto na terra. Nós precisamos ser um céu aberto na terra. Nós precisamos ser uma igreja que expresse o céu na terra. Porque, irmãos, o tempo que passamos juntos é pouco. É pouco. Então, nós não temos que preocupar com o tempo de reunião. Nós temos que preocupar quando os irmãos saem da reunião. Qual é a vida que eles vão viver no lar? Qual é a vida que eles vão viver lá fora? Isso a gente não preocupa. Porque a gente preocupa com o quê? Com o culto. Como se o culto fosse para nós. O culto é para Deus. O culto deve ser a expressão desta igreja espalhada na cidade. Aquilo que está acontecendo no meu lar. Porque o que adianta, irmão? Eu estar aqui sentado, bonitinho, caladinho, mas na minha casa eu sou um péssimo esposo. Eu sou um péssimo homem. Nos meus negócios eu tenho problema de caráter. Imagina, no oculto, só Deus sabe, só Deus e o diabo sabem o que eu faço. O meu celular, irmãos, tem 15 senhas para ninguém entrar. Minha esposa não pode nem chegar perto do meu celular. Ali eu tenho um mundo paralelo, ali eu sou uma outra pessoa. Eu sou o Luiz virtual. Irmão, só que diante de Deus não tem virtual, é tudo real. Aleluia. Não adianta esconder nada dele. Entende? Porque aqui eu posso parecer ser um homem muito espiritual. Olha aqui eu em cima do púlpito. O que vocês imaginam que eu sou? Você pode imaginar o que quiser, irmãos, porque é Deus que sabe. E o Senhor diz, lá no livro de Tiago, para aqueles que são mestres e ministram a palavra, o juiz é muito pior, é muito mais duro. Eu não me atreveria, e falo para os irmãos que ministram a palavra, não se atrevam a ter uma dupla personalidade, a viver duplicidade de caráter, servindo o Senhor. Porque vocês não vão me julgar, irmãos. Eu vou embora, vocês vão ficar com boas impressões, imagino eu. Mas só Deus sabe qual é a minha verdadeira impressão. Certo? Ninguém aqui vai me julgar. Mas o Senhor vai. Vai julgar as obras de cada um de nós. Então, a vida cristã é carisma e caráter. Não adianta ter carisma aqui e não ter caráter. Então, nós precisamos preocupar com isso. É como cada um está vivendo a vida cristã. E para isso, irmãos, nós precisamos focar no que é fundamental. E não fazer da igreja um parque de diversão. Vida cristã é um campo de batalha. Esse mundo é um campo de batalha. O número de divórcios que tem ocorrido no meio cristão é assustador. Os estudiosos do assunto chegaram à conclusão que o número de divórcios entre cristãos hoje está na mesma proporção dos não cristãos. E por quê, irmãos? Por causa dessa religiosidade, desse espiritualismo, dessa apostasia que tem assolado o povo de Deus na terra. O mundanismo, a falta de foco, igrejas que são verdadeiros teatros, estão preocupadas apenas em entreter o povo.
As pessoas estão perdendo a noção do que é visão espiritual, do que é vida cristã saudável. O que eu ouço, irmãos, e luto para não ouvir, luto para não ler, luto para não ver, porque não me interessa. Mas às vezes fica difícil, porque os escândalos são assustadores. E eu encorajo os irmãos a não ficar vendo isso na internet em lugar nenhum. Vamos olhar para Cristo. Vamos olhar aquilo que nos importa. Vamos olhar aquilo que nos edifica. Quando alguém me manda, Luiz ficou sabendo, já deleto, porque eu não quero saber. A única coisa que eu quero saber é Cristo. Sempre que alguém fala para as pessoas, não me mande vídeo, não me mande mensagem, não me fale de escândalo. Não interessa saber escândalo de ninguém, a não ser o escândalo da cruz para o mundo. É isso que me interessa. Me fale de alguma coisa que me alimente do Senhor. Não tem interesse nenhum de história do que está acontecendo, do escândalo, do pecado de alguém. Vamos ver o que é fundamental. É isso que nós precisamos olhar nessa hora. Nós precisamos olhar essas verdades fundamentais. Então, vamos entrar em cada uma delas aqui. Vamos olhar para esse texto agora, novamente. Atos 2:42. Então, já sabemos o que significa a palavra perseveravam. Perseveravam. Eles persistiam continuadamente. Não era uma ocasião, era sempre objetivo de vida cristã. Veja bem, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olhe a seriedade de tudo isso. O que é a doutrina dos apóstolos, irmãos? Os apóstolos tinham uma doutrina. Essa doutrina, ela nasceu aonde? Da onde eles tiraram essa doutrina? O que era a doutrina? Essa didascália que eles tinham. Meus irmãos, como eu disse, Atos 5:42 responde para nós. Eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Então, o que era essa doutrina dos apóstolos? Jesus, o Cristo, sua pessoa, sua obra, o Logos de Deus, que se torna o rema, porque Logos é a palavra objetiva e o rema é a palavra subjetiva. Quando Jesus disse para Pedro que ele iria negá-lo, aquilo era o Logos. Quando o galo cantou e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, aquela palavra se tornou rema na vida dele. É a palavra vivificadora. É essa palavra. Irmãos, ministério da palavra. É o primeiro fundamento aqui. Ministério da palavra. Como esse assunto é importante, irmãos. Como esse assunto é importante. Visitando muitas comunidades, eu tenho encorajado os irmãos a ir aos pés do Senhor e buscar o que é o verdadeiro ministério da palavra. Muitas pessoas acham que esse ministério é um ministério que traz um glamour pessoal e particular. Parece, viu, irmãos? Mas eu digo para vocês, se o Senhor me desse a oportunidade, eu sairia hoje, eu voltaria para a minha vida. Porque quando eu comecei a servir o Senhor, eu não tinha ideia o que é esse ministério. Porque todo mundo pode fazer o que quiser, você não pode. Meus filhos cresceram me chamando para ir com eles assistir um filme no cinema. Eu nunca fui. Eu dizia para eles, eu não posso ir. E alguns até me recriminavam, mas irmão, que é isso? Um cineminha? Eu falei, não, irmãos. Vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Não. Eu não posso. E não é porque eu sou santo. Porque eu preciso tratar esse ministério como a coisa mais importante. Porque ele não é meu. Porque se ele fosse meu, eu fazia dele o que eu queria. O que eu quisesse. Mas à medida que eu fui descobrindo o que é o ministério da palavra, aí você vai lutar com formas de demônios na sua vida e olhando para Cristo. Lembra quando Satanás tentou fazer dele um homem espetacular? Dizendo para ele, transforma pedras em pães? Seria muito interessante, irmãos. E como a gente quer ser espetacular. E o ministério da palavra você aprende, você não pode ser espetacular. O espetacular tem que ser a vida da palavra no coração das pessoas e não você. Jesus disse, ele disse não para isso.
Então, Satanás tentou de outra forma, né? Me perdoe, não é espetacular, é popular, transformando pedras em pães. A primeira coisa que Satanás quer fazer de um homem de Deus é que ele seja popular, que todo mundo o abrace, que todo mundo, esse é o nosso irmão, esse irmão, esse irmão, esse irmão. O popular, por quê? Porque ele transforma pedras em pães, ele serve todo mundo, ele é uma pessoa nossa. Então, o que Satanás tenta falar para você, olha, você é muito popular, você é muito querido, você agrada as pessoas. Aí você vai estudar sobre Jeremias, pregou 40 anos, 40 anos, sabe qual foi o resultado dele, irmãos? É subir lá num lugar um dia, numa caverna, onde um dia nosso Senhor Jesus ia também subir. Ele subiu numa caverna e escreveu um livro chamado Lamentações. É um nome muito bonito em português, mas no hebraico não é esse nome. O livro de Lamentações em hebraico é Eca. Sabe o que significa Eca? Horror. Porque ele estava vendo a fumaça que subia de Jerusalém. A cidade estava destruída, cadáveres no chão, espalhados. Imagine, aquela cidade que para ele representava o testemunho de Deus na terra, agora estava em opróbrio. Aí ele subiu naquele lugar onde o nosso Senhor um dia subiria para morrer por Jerusalém, que mata os profetas e os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha debaixo das minhas asas e tu não quisestes. Ele morreu. Um dia Jeremias subiu, escreveu esse livro. No capítulo 20 do seu livro, ele chega a dizer para Deus assim, me enganastes, e eu fui enganado. Mas, só de pensar em não dizer o teu nome, um fogo abrasador me queima por dentro. Ele não conseguia se livrar do chamado. Era esses homens que eram as minhas referências. E quando você estuda a história dos homens de Deus no passado, os homens de Deus modernos, eles se vangloriam do sucesso, do grande anel de doutorado em teologia no dedo, dos seus ternos Hugo Boss, das suas casas de praia, porque eles são chamados homens de sucesso, das megas igrejas, dos seus grandes livros, das grandes conferências, das grandes multidões. Homens que dominam a psicologia de massa. Mas os homens, irmãos, que eu me espelhei, eles são diferentes. Os homens que eu me espelhei, e encorajo você a se espelhar, eles são diferentes. John Owen. Eu creio que muitos aqui conhecem, mas você conhece mesmo? Você sabia que ele teve 11 filhos? Ele enterrou seus 11 filhos, morreram todos os 11. Você conhece a história dele? São esses homens. Spurgeon, que lutou desde os seus 24 anos, morreu com 56, 57 anos por aí, lutando a vida toda contra uma terrível depressão que o esmagava, que o fazia ficar num quarto escuro por 3 meses. Eram esses homens. Eram esses homens, eram as suas biografias que me inspiravam. Nós não fomos chamados para ser popular. Nós fomos chamados para tornar a palavra de Deus viva e conhecida e Cristo glorificado no coração de cada pessoa. Nós fomos chamados para servir a igreja dele, a noiva dele, a casa dele, e não a nossa casa, e não a nossa vida. Paulo disse para os irmãos, os presbíteros de Éfeso, em Atos 20, versículo 24, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Esse é o ministério cristão, não é o ministério de homens populares. O ministério da palavra não é o ministério de homens que buscam popularidade, mas de homens que buscam glorificar Cristo por meio do ministério da palavra. E não adianta, irmãos, pode ser o popular, a igreja pode amar, pode aplaudir, pode carregar no colo, pode fazer o que quiser, mas um dia esses homens ouvirão
apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Senhor, não pregamos em teu nome? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, Senhor, não fizemos maravilhas em teu nome? Não vos conheço. Porque ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. Seus frutos não passam de madeira, palha e feno. Nunca esqueçamos que no livro de Apocalipse, capítulo 1, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. O que significa que quando Ele olha para nós, para o nosso serviço, se esse serviço for madeira, palha e feno, o seu próprio olhar queima todas as nossas obras inúteis. Sabendo disso, irmãos, eu vou tratar esse ministério como coisa qualquer. Francisco de Assis, uma vez, ele perguntou para Deus, porque as pessoas estavam impressionadas com Francisco de Assis, com a sua vida, sua dedicação, sua devoção, seu serviço, sua entrega. E alguém perguntou, Francisco, por que você? Como que você chegou a ser esse homem com tamanha piedade, devoção e serviço a Deus? Ele levantou a cabeça, olhou para o alto e disse, o Deus, o grande Deus, o supremo Deus, olhou para essa terra, não encontrou alguém que fosse mais miserável do que eu. Aí está, irmãos. Não são homens especiais, são homens com uma especial incumbência. Isso é o ministério da palavra. Então, o segundo ponto aqui, lá de Mateus capítulo 4, nosso Senhor, Satanás propôs para ele pular do pináculo do templo, para que ele fosse um líder espetacular. Seria extraordinário nosso Senhor fazer isso, irmãos. E hoje é o que Satanás mais busca, homens espetaculares. Homens que chamem atenção, homens que verdadeiramente façam coisas extraordinárias. Essa é uma obra do diabo, irmãos. Nossa vida precisa ser uma vida escondida. Nós precisamos ser um jardim fechado. Veja que o nosso Senhor, Ele não era amante da psicologia de massa. Quando Ele multiplicou os pães, lá em João capítulo 6, quando a multidão queria aclamá-lo como rei, o que Ele fez? Ele saiu daquela multidão. Muito, e a grande maioria dos seus milagres, quando Ele terminava de fazer, Ele dizia para as pessoas, não conte para ninguém. Porque o Senhor queria ocultar os seus milagres? Porque Ele não queria chamar atenção para os milagres, Ele queria chamar atenção para a cruz. Imagine, esse é o nosso Senhor. Quando Ele morreu lá naquela cruz, quem foi que viu que Ele era Deus? Os discípulos fugiram. Os 12 apóstolos sumiram. Apenas João estava ali com a mãe dele para consolá-la. O único que viu que Ele era Deus foi o ladrão da cruz. Ele disse assim, Senhor, chamou Ele de Quírios, lembra-te de mim. Ele viu que ele não ia morrer, porque quem ia confiar a sua lembrança, ou a esperança em alguém que estava para morrer? Mas aquele ladrão da cruz, não. O ladrão da cruz viu que ele não ia morrer, por isso disse, lembra-te de mim. E não só isso, esmagado, o seu rosto estava inchado, aquele espinho havia entrado na sua fronte. Frederic Zugibe, diretor do Instituto Médico de Nova York, escreveu um livro. Ele gastou 40 anos escrevendo esse livro. Ele chega a dizer que essa parte do Senhor Jesus, seu olho, estava estufado de tanto inchado. E as 7 palavras da cruz, ele falou rangendo os dentes. Tamanha dor. As dores eram lacinantes. Imagina o Senhor Jesus olhando para ele, rangendo os dentes de dor. Ele olha e diz assim, quando entrares no teu reino. Ele viu que Jesus era rei. Ele viu que Jesus era o Salvador. Ele viu que Jesus era o Senhor. Irmãos, esse é o grande espetáculo. Cruz. Será que nós queremos a cruz, irmãos? Não. Nós queremos o aplauso. Você quer o ministério da palavra? Olha quem você vai pregar.
Paulo disse assim para os irmãos: eu não quero saber nada entre vocês, eu quero saber de Jesus Cristo e esse crucificado. É Ele que nós servimos, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Um dia nós vamos estar diante dEle, e será que vamos ouvir servo bom e fiel? Servo bom e fiel. Ele é sério, Ele é santo. Lembra, Ele chamou Moisés, irmãos, coloque isso no seu coração, Ele chamou Moisés, tirou Moisés lá do palácio do Egito. Moisés estudou no Templo do Sol. O Templo do Sol, nos dias de Moisés, era considerada a Harvard dos nossos dias. Moisés foi preparado para ser faraó, Moisés primeiro. Ele passou 40 anos estudando isso. Mas foi lá o Senhor, tirou ele de tudo aquilo. Levou ele para uma escola onde Deus forma os seus homens. Deserto. Você quer o deserto para a sua vida? Então, não entre no ministério da palavra. Eu digo para vocês, corram. Corram. Você só vai ter uma infelicidade se o Senhor também correr com a mão dele atrás de você e colocar a mão. Fazer o que ele fez com Jeremias. E dizer para... E dizer para você. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de você nascer, eu te escolhi. Eu te chamei e eu te dei como profeta às nações. Jeremias podia dizer: Senhor, está errado. Eu nasci para ser sacerdote e não profeta. O Senhor errou, porque eu fui formado para ser sacerdote e não profeta. Ezequias nasceu para ser um sacerdote, mas Deus chamou para ser um profeta. Talvez o Jeremias pudesse dizer: Senhor, eu tenho uma outra profissão. Não. Se o Senhor te chamar para o ministério da palavra, só Ele vai ser a sua alegria e o prazer. Você não vai ter prazer em mais nada. Nada. O preço é muito alto, irmãos. É muito alto. A renúncia é muito grande. Eu não seria aqui desonesto com vocês, não cairia nesse erro. Dizer: irmão, vale a pena. Vale a pena. Irmãos, eu não gosto de viajar de avião. Aliás, eu não tenho medo de viajar de avião. Eu tenho pavor. Mas qual a escolha que eu tenho? Qual é a escolha que eu tenho? Então, irmãos, e não é só isso, mas nada disso pesa no meu coração. Nada disso pesa no meu coração. Eu creio que isso deveria tocar a cada um daqueles aqui que desejam servir o Senhor no ministério da palavra. Vê se é o seu desejo ou se é o desejo do Senhor. Não queira ser alguém espetacular. Não queira fazer do ministério uma coisa para você, um cabide de emprego, uma ocupação. Não. Ministério é devoção, é dedicação, é serviço. Então, Satanás queria fazer de Jesus um líder espetacular. E por último, ele tentou fazer de Jesus o quê? Um líder poderoso. Essa tentação é a pior de todas. Ele mostrou os reinos desse mundo. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Um líder poderoso. E quem não quer isso, irmãos? Nossa alma ama. Você vê que foi a primeira tentação ali de Adão, sereis como Deus. Começou aí. Quando Eva ouviu essa mensagem, sereis como Deus, com certeza esse ponto se tornou o sabor daquela fruta. E foi o que ela com certeza disse para Adão: seremos como Deus. Esse desejo, essa compulsão de ser Deus, é a compulsão do poder, do domínio. E é o que Satanás tem feito hoje com o ministério cristão, levando os homens a achar que eles vão ser poderosos, que estar em cima do púlpito representa alguma forma de domínio sobre a assembleia. Você viu os títulos hoje?
Eu lembro que na minha infância, adolescência, mocidade, o máximo que alguém chegava era ser um pastor presidente. Hoje tem até pai apóstolo. Está muito mais para um apóstolos do que para apóstolos. Irmão, o que é isso? O que fizeram do ministério cristão? Posição, domínio, poder, glória humana. Isso não é ministério. Será, irmãos, que no século 20 e 21, Deus nos deu uma nova igreja? Então, se Deus nos deu uma nova igreja, por que Ele nos deu uma nova palavra? Porque quando eu olho para essa palavra, eu vou encontrar aquilo que os pais apostólicos, lá no início, aqueles que foram chamados pais da igreja, aqueles que foram os discípulos dos apóstolos, e que serviram como pais, verdadeiros pais, para ajudar os irmãos a viver uma vida de perseguição, porque naquela época, irmão, porque eles eram chamados de pais, não era perseguição como hoje. Porque quando o Império Romano entrava numa comunidade, os primeiros que morriam eram os anciãos. E as igrejas ficavam sem aquela referência do governo de Deus por meio dos anciãos. E aqueles irmãos mais velhos, alguns deles, que preservavam a doutrina apostólica, que mantinham aquela tradição da comunhão, da palavra, da mesa do Senhor, da vida devocional de oração. Aqueles irmãos foram de grande ajuda no primeiro século. Papias, Policarpo, Irineu e tantos outros que morreram martirizados também. Aqueles homens foram como verdadeiros pais, mas não papas, não dominadores, mas servos. Olha a biografia deles, veja a devoção deles. Mas foi no ano 440, com o engrandecimento dos presbíteros, das igrejas de Antioquia, de Alexandria, de Roma, de Constantinopla. Essas comunidades, elas se tornaram as maiores do império. E foi aí que, dentre eles, alguém ascendeu, se elevou e reivindicou ser chamado de bispo, de maneira que essas comunidades passaram a ter os bispos sobre os presbíteros. E foi dessa ideia, dessa degradação, que no ano 440, Leão I se autodenominou, se autoproclamou o primeiro Papa. Aí o ministério passou a ser um clérigo. Mas você sabe, irmãos, que o ministério não é um clérigo, não é uma pirâmide. Quando Paulo fala sobre a sua autoridade apostólica, ele fala que a autoridade apostólica que Deus lhe deu foi para servir, foi para edificar a igreja. Não foi para dominar ela. A igreja não é propriedade de nenhum homem na terra. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Então nós temos que ser cuidadosos. Muito cuidado, meus irmãos, porque isso não é ministério da palavra. Satanás quer nos tornar poderosos. E nós nunca podemos perder a nossa condição de servos. Servos de orelha furada. Então, o que é ministério da palavra? Eles primeiro tinham o ministério da palavra. O conteúdo desse ministério era Cristo. Cristo, o conteúdo. Lembra quando o nosso Senhor Jesus estava pregando lá no Sermão do Monte? Começa lá em Mateus capítulo 5, e vai até Mateus capítulo 7, versículo 28. Quando o Senhor está concluindo o Sermão do Monte, no versículo 28, diz que as pessoas, as multidões, elas maravilhavam-se do seu ensino, da sua doutrina. Vamos fazer uma correção aqui. Esta frase, maravilhavam-se, ela não existe no texto original. A palavra que é usada ali traz a ideia de arrancar com uma pancada. Sabe quando você precisa arrancar um prego com uma pancada? É isso. Esta é a palavra que está ali no texto original. Arrancar com uma pancada. As melhores versões da Bíblia vai estar assim: as multidões estavam assombradas. A ideia é de assombro. Estavam assustados. Quando no Evangelho de João
diz que quando os principais sacerdotes mandaram os guardas prender Jesus, eles ficaram lá tentando prender o Senhor e não conseguiram e voltaram. Quando eles voltaram para os principais sacerdotes, eles perguntaram: vocês não o prenderam? Eles disseram: nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Quando foram prender o Senhor Jesus, lá no Getsêmani, aí os soldados disseram: estamos aqui para prendê-lo. Aonde está o Senhor? Onde está o vosso mestre? Onde está o vosso mestre? Ele diz: sou eu. Quando o Senhor Jesus falava sou eu, eles caíam por terra. Porque sua palavra tem poder. Entende, irmãos? Por isso eu encorajo muitos irmãos, nunca assistam nenhum filme sobre Jesus. Nunca. Algumas pessoas escandalizam com isso. Eu falo: não assistam. Não assistam, não caiam nessa tentação. Mostra um Jesus light, um Jesus que não é Jesus. Distorce ele, irmãos. O Jesus da Bíblia que eu conheço, quando eu leio suas palavras, eu estremeço por dentro. Quando eu olho suas histórias, eu não consigo encontrar nada igual. Ele falava de uma maneira como ninguém falava. Ele olhava de uma maneira como ninguém olhava. A maneira como ele lidava com as situações era completamente diferente. Ele tocava o coração das pessoas. Quando você lê João capítulo 1, versículo 42, quando diz que Pedro veio ter com Jesus, está assim, olhando para ele. Quando André, várias pessoas em torno do Senhor, e lá vem André com um homem, com o seu irmão chamado Pedro, diz assim que Jesus olhava para ele. Sabe o que o texto grego sugere? Que Jesus colocou o olho em Pedro. Jesus não olhava para mais nada, ele olhava para Pedro. Aquele olhar, a palavra emblepo ali no texto grego, é como que um olhar que você penetra para dentro da pessoa. Pedro se sentiu invadido com aquele olhar. Aquele olhar nunca saiu de Pedro. Quando você vai para Lucas, capítulo 22, quando Pedro está lhe dizendo, eu não conheço esse homem, não sei quem que é esse homem. E aquela menina diz, você estava com ele. Eu não sei. A Bíblia diz que ele espraguejava. Irmãos, os tradutores da Bíblia, eles excluíram as palavras de Pedro, porque a palavra no texto original, espraguejava, é como se Pedro falasse nomes feios, quando aquela menina dizia, você é um deles, você é um dos que seguiu o Nazareno. Diz que ele espraguejava, ele negou o Senhor 3 vezes, e ele saiu. Quando ele olhou assim, irmãos, a Bíblia diz assim, olhando Jesus para Pedro, o mesmo olhar, aquele mesmo olhar. Ah, irmãos, quando Pedro viu aquele rosto ensanguentado olhando para ele, aqueles olhos, que era o mesmo olhar, como se o Senhor dissesse, eu não tiro os olhos de você. Então Pedro negando, ele negando, à medida que ele ia negando, o Senhor ia olhando para Pedro, ele não tirava os olhos de Pedro. É isso. Esse é o nosso Senhor. Como que eu leio essas histórias, depois vou assistir um filme vendo tudo diferente, vendo um Jesus mais, irmãos, ninguém nessa terra seria capaz de traduzir aquele homem-deus na terra. Ninguém. Essas medíocres tentativas deveriam ser repudiadas por nós. Quer ver um filme? Vai ler os evangelhos. Aí sim, o Espírito Santo vai trazer na sua mente a verdadeira revelação de quem é Jesus. A história dele aqui, ela não pode ser superada. Não pode ser ilustrada com filmes, com atores promíscuos, pervertidos, imorais, e muitos deles ateus. É impossível. E a gente está lá, com toda essa nossa revelação, apreciando, e ainda dizendo para os irmãos, assistir um filme lindo sobre Jesus. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso é o cúmulo do pináculo da baixaria espiritual. Não caia nisso. Digo para vocês, meus irmãos, quando diz, as multidões se maravilhavam, as multidões estavam espantadas. Nós, escute agora o que eu vou dizer, o ministério da palavra tem que ter essa característica. Se a mensagem que pregamos, ela não nos transpassa,
ela não toca, se ela não traz Cristo para dentro das pessoas, se nós não conseguimos pregar isso, se nós tentamos ser como aqueles modernos pregadores hoje, que eles acham que existe a unção de palhaço na Bíblia. Não tem unção de palhaço na Bíblia. É profetas. Deus não chama palhaços, Deus chama profetas. E o único ministério da palavra que existe no Novo Testamento é o ministério dos profetas, ministério de mestres. Isso deveria ficar cravado no nosso coração. Não há outra forma de ministério da palavra no Novo Testamento. Mas o coach, hoje o coach, irmão, está dando certo. Não interessa se está dando certo, não é ministério da palavra. Mas as pessoas estão dando testemunho, que dê testemunho, isso não é ministério da palavra. Então Satanás tem usado seus artifícios e enganado o povo de Deus. Ah, mas e psicologia? Não tem psicologia, é teologia. Então essas coisas estão muito misturadas, e a igreja está aí, atrofiada, medíocre, não entende sua vocação, não entende o seu chamamento. Por quê? Não temos o ministério da palavra. A primeira coisa, o primeiro fundamento da doutrina prática, ou da vida prática da igreja, é ministério da palavra. Que Deus nos dê homens com ministério da palavra. Vai lá em Atos, Números capítulo 9. Números capítulo 9 diz que havia uma nuvem que conduzia o povo. Quando ele estava naquela peregrinação do deserto, eles saíram lá de Ramsés, Sucote, Etam, Pirairote, foram caminhando ali, atravessaram o Mar Vermelho e Pirairote, aí eles passaram por Mara, Elim, Aluz, Dófica, Refidim, e chegaram no Sinai. Ficaram ali no Sinai, um bom período, ficaram 3 anos no Sinai, onde eles tiveram a visão da casa e do sacerdócio. Da casa de Deus, o tabernáculo e o sacerdócio. E ali no final, Deus traz uma nuvem, aquela nuvem vem sobre eles. No capítulo 10 diz que Deus separou 2 trombeteiros. 2 trombeteiros. O que esses trombeteiros faziam, irmãos? Eles olhavam os movimentos da nuvem. Quando eles olhavam, o capítulo 10 de Números, depois você vai ler, 9 e 10. Leia lá, você vai ver que coisa linda. Então você vai ver que primeiro Deus estabelece os trombeteiros, para que eles estivessem olhando o movimento da nuvem. Então eles, vendo o movimento da nuvem, eles tinham que tocar as trombetas. E quando eles tocavam aquelas trombetas, era para que o povo desarmasse o tabernáculo. E aí eles se colocavam em grupos. Eram 4 grupos de 3. No primeiro grupo, os filhos de Merari, que eram levitas, e os coatitas, eles tinham que desarmar o tabernáculo. E Dan era o primeiro grupo. Então Dan saía, o estandarte de Dan, a bandeira levantava, e eles saíam. Depois de 3 dias que a arca era levada pelos sacerdotes, por esses coatitas e meraritas, os utensílios do templo, a arca ia na frente. Depois de 3 dias, aí eles iam marchando. Que coisa linda, irmãos. Mas quem produzia esses movimentos? Os trombeteiros. 2 trombeteiros. Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. Se a trombeta der o som certo, quem se preparará para a batalha? Como que muitos cristãos hoje saberão a que horas nós estamos da noite? Como os cristãos poderão ser guardados nessa hora? Como os cristãos poderão ser guardados do poder infernal desse mundo digital, das suas distrações? Como nós podemos ser exortados nos pecados ocultos que nós temos no nosso coração? Como os casais podem se arrepender do divórcio que eles estão tramando? Como cristãos poderão se arrepender dos pecados que estão praticando no oculto? Como que uma igreja pode crescer de maneira saudável, ser encorajada a viver esta hora de maneira triunfante, se não temos o ministério da palavra? Como a igreja pode ser edificada, amadurecida, fortalecida,
Como ela pode ser encorajada a amar o Senhor se nós não temos o ministério da palavra? Gravitamos em torno de coisas que não são essenciais. Pregamos para animar o povo, motivar o povo. Motivar quê, irmão? A ter vida feliz. Como é que você consegue ter vida feliz nesse mundo? Nós não buscamos felicidade, porque felicidade para nós não é um estado de espírito. Nós buscamos alegria. Alegria para nós não é um estado de espírito, é uma pessoa. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa paz é uma pessoa. O nosso viver é uma pessoa. Tudo que nós precisamos está nessa pessoa, o Senhor Jesus. E Ele só é manifesto através do ministério da palavra. Você entende? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Não havia coaches. Não havia irmãos engraçados. Não havia pregadores extraordinários. Havia profetas e mestres. Vara e cajado para conduzir o povo às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, para que a igreja tivesse uma mesa no deserto, mesmo cercada dos seus grandes inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Mesmo que tudo isso esteja contra nós, Deus nos dá, por meio do ministério da palavra, cajado e vara, uma mesa neste mundo, farta, cheia dele, onde nós podemos comer abundantemente do Senhor, por meio do ministério da palavra. Meus irmãos, eu sei que as horas estão indo, mas deixa eu só concluir esses outros 3 fundamentos, e prometo para vocês que eu serei bem objetivo. Então, aqui não é um processo de múltipla escolha, você não pode mudar os fundamentos de lugar, da mesma forma que você não pode mudar os fundamentos doutrinários, colocar a igreja na frente de Cristo. Nós não podemos colocar a comunhão à frente do ministério da palavra. Primeiro, o ministério da palavra. Depois, comunhão. Comunhão, irmãos. Eu falei um pouco ontem. Comunhão é a principal atividade da Trindade. Se é a principal atividade da Trindade, precisa ser a nossa principal atividade. Nós precisamos caminhar para uma vida de comunhão. E muitos irmãos não entendem o que é comunhão. Eles acham que comunhão é afinidade. Você crê que a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu creio. E você? Não, eu não creio. Acabou a comunhão ali. Irmãos, nós somos unidos por Cristo, não é por pensamentos, não é por defender certos ensinos. Eu caminho com muitos irmãos que pensam diferente de mim, e nós somos companheiros juntos. E não gastamos 1 minuto da nossa vida para provar quem é que está certo e quem está errado. Porque eu não vou abrir mão da comunhão com ele. Eu me lembro de uma história que o irmão Deverne Franco contava, de um rapaz que estava suicidando numa ponte lá nos Estados Unidos. E aí a polícia, os guardas chegaram lá, até que um irmão aproximou dele e falou: não faz isso, não tira a sua vida. Você tem uma família. Ele falou: eu tenho. Então, olhe para a sua família. Não faça isso. Ele: não, mas a minha vida, eu sou infeliz, eu sou isso, aquilo. E falou: olha, não faz isso. Você não pode fazer isso. Ele falou: olha, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. E Ele vai abençoar a sua vida. Eu também creio em Deus. Você também crê? Então, se você crê em Deus, como é que você vai tirar a sua vida? Vem aqui, me dá a mão. Eu vou levar você para congregar junto comigo na minha comunidade. Você, de qual comunidade? Sou da Batista. Da Conferência do Norte ou da Conferência do Sul? Isso o irmão procurou para o cara, perguntou para o cara que ia suicidar. Ele falou: eu sou da Conferência do Sul. Morre, seu miserável. Irmãos, que comunhão é essa? Comunhão baseada em ideias denominacionais? Isso não é comunhão. A nossa comunhão, irmãos, é eterna. Oh, irmãos, como Jesus orou por isso, para que nós fôssemos um. E quando ele diz um aqui, não é um saco de batata, é um purê de batata. Não é você estar com o irmão, você está dentro dele. E às vezes eu sei que tem irmãos que é tão difícil suportá-lo, mas imagina Cristo suportar uma pessoa como eu. Ele suporta, ele é longânimo, ele é paciente. Tem hora que eu acho que ele deixou de caminhar comigo, mas quando eu acho nessa hora, é porque ele está me carregando. Tão fraco nós somos, mas os irmãos não podem errar. Os irmãos não podem falhar. Os irmãos não podem pecar. Meus irmãos, nós precisamos de ajuda para entender o que é comunhão.
Sem comunhão, a igreja, irmãos, é uma mera sociedade de pessoas. Comunhão não é afinidade de pensamento. Você gosta de qual cor? Eu gosto de azul. Ah, não, eu odeio azul. Comunhão não está baseado nisso. Você torce para qual time de futebol? Não tem nada a ver, irmãos. Essas coisas são banais, medíocres. O que nos une é o Senhor. Nós estamos unidos nele, nós somos conduzidos para dentro da sua vida. Nós somos uma família que vamos viver eternamente. Eternamente. A sua família de carne e sangue vai com você até a sepultura, se o Senhor for um dia nos levar desse mundo. Mas a igreja não. Ela vai estar além da sepultura. Um dia, todos nós vamos nos encontrar primeiro. Quando o nosso Senhor vier nos buscar, sabe qual foi seu primeiro encontro? O encontro de todos os santos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, nos uniremos com eles. E depois, juntos, todos nós, vamos partir para o encontro do nosso Senhor nos ares. Então, a comunhão é isso. Em 1 Coríntios 9 diz que nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus. Deixe-me colocar um outro ponto. A mesa do Senhor, a ceia. Amados irmãos e irmãs, a mesa do Senhor não deve ser um evento qualquer para nós. A mesa do Senhor, ela deve ser aquela reunião que conduz a todas as reuniões. Ela deve ser a reunião para nós que abre todas as reuniões. A igreja primitiva partiu o pão todos os domingos pela manhã. Todas as manhãs de domingo eles partiam o pão. Por quê? Porque a mesa era central para eles. O irmão Joe Owen escreveu um tratado sobre a mesa do Senhor. Ele chega a dizer assim que o sentimento que nós temos na mesa do Senhor deve ser o mesmo sentimento que João e Maria tinham quando estavam aos pés do Calvário. O irmão Thomas Watson, ele diz que na mesa do Senhor, o próprio Deus, o Pai, ele faz uma exibição do seu Filho para nós, daquilo que foi a sua morte. É o momento onde nós podemos lembrar, irmãos, qual foi o preço, qual foi a obra que ele realizou por nós. Porque quando você olha o Monte da Transfiguração, lembra? Na Transfiguração, o Pai faz uma exibição da divindade do seu Filho. Pedro diz que ali eles viram a majestade do Senhor. João diz que eles viram a glória do Senhor. Ali o céu se abriu e o Pai disse: este é meu Filho. O Pai deu um testemunho do seu Filho. A transfiguração é um prelúdio para a crucificação. Como assim? Porque, irmãos, a transfiguração, ela mostra a universalidade daquilo que foi a obra de Cristo na cruz. Porque quando você chega na cruz, você encontra um homem. Porque a transfiguração vai dizer para nós que aquele que morreu na cruz é Deus. E a crucificação vai dizer para nós que aquele que morreu na cruz é homem. Você sabe que foram 4 concílios no início da história da igreja que eles debateram sobre esse tema, a unidade das duas naturezas do Redentor, aquilo que foi chamado a doutrina da hipóstasis, a substância divina e humana numa só pessoa. As duas naturezas de uma só pessoa. Essas naturezas, elas eram distintas nele, porém elas não degradavam entre si. Ele tinha uma natureza divina, mas na encarnação ele passou a ter uma natureza humana. Ele era 100% Deus e 100% homem. Como você vai entender isso na cruz? A morte dele na cruz foi diferente de todas as mortes. Porque, como Deus, ele não pode morrer. Sabe por quê? Porque ele é o autor da vida. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, como que ele vai morrer? Como que essa natureza vai experimentar a morte sem essa natureza? Ele teve que experimentar a morte na sua própria pessoa. E como foi? Então, como foi que ele morreu? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele não tinha pecado. Então, como que ele vai morrer? Como ele vai morrer, sendo que ele não tinha pecado? Mas ele entrou na morte. Então, escute, ele entrou na morte. Não foi a morte que entrou nele, ele entrou na morte. Aí Paulo vai dizer assim,
Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Então não foi a morte que entrou nele, foi ele que entrou na morte. Não foi a morte que matou ele, foi ele que matou a morte. Que coisa linda, irmãos. Isso é impressionante. Ele matou, ele destruiu os aguilhões da morte. Ele destruiu a força da morte. Ele destruiu o poder da morte. E não só isso. Ele foi até as profundezas do abismo e tomou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás. Por isso ele é o nosso grande Senhor, o vencedor, o Salvador, o nosso sumo sacerdote. Esta é a mesa do Senhor. Esta é a mesa do Senhor. Esta mesa que nós temos que trazê-la diante de nós. São esses os assuntos da mesa do Senhor. Não é reunião onde nós estaremos aqui para pedir alguma coisa. Não. É o dia que nós viemos para trazer o melhor de nós em adoração. Aquele que tomou o nosso lugar de condenados lá na cruz. Aquele que levou a nossa culpa. Aquele que triunfou sobre a morte, o diabo e o inferno. Aquele que o Pai ressuscitou. Então, meus amados irmãos, a mesa do Senhor era um fundamento, e é um fundamento. Lá na igreja primitiva era um fundamento, e hoje também precisa ser um fundamento. Nós não podemos desprezar a mesa do Senhor. Se pensamos na igreja, nós temos que pensar na mesa do Senhor, na reunião da mesa do Senhor. Às vezes, comunidades têm todo tipo de reunião. Conheço comunidades que é o respeito, onde os irmãos não têm a mesa do Senhor, reúne pouco sobre a mesa do Senhor. E para mim algo está errado. Biblicamente olhando, algo está errado. Qual é o problema que nós temos em sermos uma igreja bíblica? Quando pensarmos na igreja, deveríamos pensar a partir desses pontos aqui. Então os irmãos querem ter tudo, querem organizar tudo, querem fazer tudo, mas não querem o essencial. Então temos que pensar na igreja de uma maneira bíblica. E o último ponto aqui, irmãos, a oração. O que era a oração na igreja primitiva? É só você olhar como que era a oração. A oração na igreja primitiva, irmãos, era uma oração congregacional, fervorosa e poderosa. Você se lembra quando Pedro estava preso e a igreja orou por Pedro, não foi? Aí, irmãos, o que aconteceu? Veio um anjo, e o que o anjo fez? O anjo abriu a prisão e libertou Pedro. Então os irmãos ainda estavam na reunião, quando alguém bateu na porta e uma menininha olhou e disse, olha, Pedro está aí. Não, nós estávamos orando para o Senhor libertar o Pedro. Ele está lá na porta, já chegou. Irmãos, quem foi que libertou o Pedro? Foi o anjo. Mas quem foi que liberou o anjo? As orações. Então a gente sempre pensa no anjo, né? Foram as orações da igreja. Oração congregacional. Não é oração onde a gente vem trazer aqueles problemas pessoais, particulares. Irmãos, eu lembro-me que quando a gente foi ensinar isso para a igreja, meus irmãos, eu lembro que um dia, não tinha dado 10 minutos, eu fui embora, falei, não volto aqui mais nunca, orar com esse povo. A irmã estava orando pelo cachorro dela, e o cachorro tinha um nome muito engraçado, Bianco, e ela orando pelo Bianco. Irmãos, foi difícil, os irmãos não queriam entender. Aí chegava o irmão para orar, fazer a oração, Senhor, abençoa todas as crianças da nossa cidade, Senhor. Abençoa. Oramos pelas crianças. Ele não vai abençoar, irmão. Deus não ouve oração genérica. Ora por uma pessoa, uma criança que você está dando sua vida por ela. Porque pode ser que a resposta de Deus para essa criança seja você. Os morávios, eles experimentaram um avivamento que durou 100 anos. Sabe qual era a grande característica desse avivamento? A oração. Eles não oravam por nada que Deus não fosse encontrar resposta entre eles. Eles oravam para que eles fossem a resposta. Eles não oravam para Deus trazer nenhuma outra resposta que não estivesse entre eles. Oravam as demandas do Senhor, o governo de Deus, em especial a palavra de Deus. O que o Senhor tem nos falado se torna a oração. Porque aí a oração deixa de ser monólogo para ser um diálogo.
Deus nos falou, agora queremos falar a Ele sobre o que Ele nos falou. Sua palavra, suas demandas. Isso é oração congregacional. Os assuntos de Deus, os assuntos da obra de Deus. Não é oração pessoal, eu faço em casa quando eu tiver eu e Deus. Aquela oração do quarto secreto. Oração congregacional, não. É o céu ligando, a terra ligando no céu. É pedindo a vontade de Deus. É orando dentro da vontade de Deus. É um irmão orando e todos dizendo amém com ele. Amém. Às vezes, dentro da oração do irmão, você cita o que ele está falando. Senhor, venha o teu reino sobre nós. O outro diz, venha mesmo, Senhor. E juntos orando. Que coisa linda, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Digo para vocês, maravilhoso. É sobrenatural. O que a gente quer de sobrenatural? Está aqui, 4 pontos sobrenaturais. Falo para vocês, irmãos. Falo para vocês, eu não me impressiono com milagres. Glória a Deus. Amém. Paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, morto ressuscitar. Amém. Essas coisas não me impressionam. Esses 4 fundamentos, sim. Esses 4 fundamentos. Reunião de oração da igreja. Mesa do Senhor. Para mim é um milagre a céu aberto. É glorioso ver a igreja em torno do Senhor, o exaltando pela sua vitória no Calvário, pelo perdão dos pecados, pela maior dádiva de Deus a nós, seu próprio Filho. Isso sim, irmãos. Isso é milagre. E é isso que nós temos que orar, é isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que viver, esses fundamentos. A minha esperança é que o Senhor tenha isso entre vocês. Que vocês possam se tornar uma igreja bíblica. Amém? Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, Senhor, que privilégio para nós é estar aqui, Senhor, desta manhã. Poder te ouvir, entender a tua direção, entender os teus movimentos aqui entre nós nesse final de semana. Muito obrigado pelo teu precioso falar, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar um pouco mais do teu Filho, das revelações dele, das glórias dele na tua palavra. Vem, traz direção para a tua igreja aqui neste lugar e também as demais comunidades que aqui estão, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha glorificar o teu Filho nesta palavra em cada coração. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.